desafio-te a fazeres é, imagina, vamos fazer eu, o Luís, e tu se quiseres também fazes, fazer um crude, a ver quem é que faz em qualquer linguagem e ver qual é o crude que fica mais bem estruturado. Claro que opá, vamos ser nós a definir isso, por isso opá, obviamente que é sempre um bocado tendencioso, mas eu acho que é uma coisa, começamos ao mesmo tempo, não sabemos o que é que vamos fazer, procuramos uma palavra aleatória, que concordamos os três, por exemplo. Eu vou fazer isso com o Luís, se quiseres entrar, ele vai fazer em PHP. Hã? Senão também, vou para a régua na quarta, senão também entrava. É fixe. Pá, Pronto. mas por mim, na quarta pronto, mas se quiseres... Mas tipo, esse tipo de exercícios, Não, alinhas? Não, mas alinhas num tipo destes pá, por mim, tem a exercícios, configurar achas fixe? Sim, acho que tem a configurar o... O PHP Storm, não é? Não é o que usas, PHP. Como é que vai dizer um? Olha, o Saral Rafa diz que fazem não. Tá top, então aparece aí na quinta-feira, meu. Vamos fazer... Olha, ele diz que entra nisso. Olha, Node Express Mongo, ele já vai usar bases de dados não relacionais e o caralho. Opa, eu a única base de dados... Olha, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Bases de dados relacionais e não relacionais. Qual é a vossa opinião? Pouco posso opinar sobre isso. Trabalhei pouco, por isso não tenho mais ou menos noção como funciona. Então tu trabalhas que com base de dados relacional? Sim. Relacional. Okay. Sim. Odeio NoSQL. Mas aquela merda é rápida e prática, foda-se, é verdade. Tipo, o NoSQL é uma base de dados documental, não é? Só sei que aquilo é trabalhar com JSONs para trás e para a frente. Aquilo é um JSON. Olha, uma base de dados não relacional é um JSON. Não há, imagina, exatamente, tu podes ter alguma aplicação. Tu podes ter uma aplicação que te mostra aquilo como se fossem tabelas, mas aquilo são tudo menos tabelas, não é? Aquilo é um JSON com toda a tua informação. Mas eu tenho uma opinião meio formada sobre isso, eu já usei bastante as duas. O gajo leva tanto na cabeça com SQL que depois não sei qual é estranho. Pá, a minha opinião é a seguinte, uma base de dados relacional é muito mais eficiente se tu tiveres muitas ligações entre tabelas, não é? Se tiveres muitas tabelas, tiveres uma base de dados muito complexa, com muitas relações, vais perder performance em usares NoSQL. Mas se tu tiveres uma base de dados, opá, que tem duas tabelas, opá, e vais processar muitos dados e vais fazer muitas leituras e escritas, opá, obviamente que uma base de dados não relacional é rapidíssima, não. Aquilo é muito performativa, não. Ok. O que é que tu... que base de dados não relacional é que tu usaste? Não relacional foi a do Mongo. Foi a do Mongo. Com o Node Express. E porquê? Porquê é que escolheram... foi um projeto de universidade, era uma coisa para desenvolver rápida, tinha que ter um deploy rápido e como era tipo um projeto de 2-3 semaninhas, uma coisa que se aprende também é rápida, mas que não é foi de na fácil universidade que aprendizado. fizeste isso? Foi. Boa. Foi do segundo ano segundo semestre do segundo ano da tese do mestrado. Puta que pariu. Foi? Foi. Boa. Olha, opa, eu vou-te dizer, a primeira experiência que eu tive com uma base de dados não relacional foi DynamoDB. É a base de dados não relacional da AWS mesmo. Foi a única com qual eu trabalhei. E opa, e a experiência foi muito positiva, extremamente rápido. Simplesmente... Sim, opa, é fácil porque acabas por chegar ao fim e ficas com a ideia
ficas com a ideia que uma base de dados relacional é igual a uma não relacional, porque aquilo acaba por te mostrar os dados num formato tabular. Mas Olha, isto não é verdade, Luís. atenção. Mas isto Laravel, alguém inteligente. Mas opá, mas isto não é verdade, entendes? O facto deles apresentarem os resultados da tua base de dados não relacional naquele formato que tem tabela, acaba por te deixar um bocado baralhado, mas afinal isto é uma base de dados não relacional. Deixa-te baralhado, mas se calhar por um lado deixa-te mais simplificado, porque mas, é tudo exatamente, o mesmo formato de inserção e de edição e de exato, e tu ficas, imagina, mas o que eu quero dizer é que ficas com uma ideia errada, do que é uma base de dados não relacional. Porque uma base de dados não relacional é um JSON, portanto é uma base de dados documental, é um JSON que tem todos os teus dados, não é? Estruturados de uma determinada forma, e tu tens de seguir aquela estrutura ao gravares os teus dados, não é? Em vez de fazeres uma query para gravar os teus dados, tens algo muito semelhante à tua query SQL, é uma query também, mas não é SQL, para tu poderes trabalhar os teus dados. Nós vamos com o caralho, precisamos de um carro, está ali um gajo. Mas opá, tive uma experiência muito porreira, mano. O único problema para mim das bases de dados não relacionais é no caso de tu teres muitas relações entre tabelas, opá, deixas de usufruir da rapidez de uma base de dados não relacional. Se tiveres muitas relações, a base de dados relacional não te vai servir para nada, não. Não relacional não te vai servir para nada, porque se tens muitas relações vais ter o dobro do trabalho a relacionar os dados. Agora se tiveres uma ou duas tabelas, opá, faz todo sentido usares uma base de dados não relacional. É a minha opinião.